Mix Cultural. Boa noite, ouvintes da Univale FM 94,9. Eu sou Gustavo Vasconcelos e começa agora mais um Mix Cultural. E aí galera, eu sou Gustavo Rocha e você também pode nos acompanhar toda semana pela rádio ou pela internet, no site univale.br/rádio. O Mix Música vai te contar tudo sobre a cantora Bird. E a Cinemateca é sobre o novo filme brasileiro Real Beleza. E no Momento Mix, vamos apresentar a mostra Expogravuras que está acontecendo em Joinville. A entrevista de hoje é com Fabiano Perucci e Lucielen, do espetáculo Clóvis, o Internacionável. Agenda Mix. Nesse sábado, dia 15, acontece a Feira Surto, em Balneário Camboriú. O objetivo é reunir artistas expondo a sua arte ao público e facilitando o contato da população e dos próprios artistas. Será 10 horas da manhã às 6 da noite, no Barra California Bar, centro de Balneário Camboriú. E no 4º Festival Brasileiro de Teatro Tony Cunha tem mais espetáculos. Sexta-feira, dia 14, tem a peça O Quadro de Todos os Juntos, às 8h30 da noite. Os ingressos custam R$20 e a classificação é a partir de 16 anos. E ainda no Festival de Teatro Tony Cunha tem a Máquina de Dar Certo e o Mundo Mudo, no sábado e domingo. Confira a programação completa em fundaçãocultural.itajaí.sc.gov.br. E está chegando também a final do Festival da Canção de Balneário Camboriú. Você pode conferir as 15 canções selecionadas para a finalíssima no dia 22 de agosto, às 7 horas da noite. Mais informações em culturabc.com.br. E na Univale de Itajaí vai ter a exposição Não Obrigado, Comprar Menos para Viver Melhor, do artista plástico Carlos Alberto Brandalize. A abertura acontece no dia 17 de agosto, às 6h30 da noite, no hall de entrada da Biblioteca Central Comunitária da Univale, campus de Itajaí. Com a apresentação do grupo instrumental da Univale, a mostra é gratuita e aberta ao público. Cinemateca. João é um fotógrafo decadente procurando uma nova modelo para relançar a sua carreira. Ele parte para o sul do Brasil, onde fotografa dezenas de adolescentes até se encantar com a beleza de Maria, que deseja se transformar em modelo internacional. Mas Pedro, vivido por Francisco Cuoco, o pai da garota, se opõe à carreira profissional da filha. Durante uma viagem de Pedro, João tem um caso amoroso com Anitta, personagem de Adriana Esteves, que é mãe de Maria. Essa é a sinopse do filme Real Beleza, que estreou dia 6 nos cinemas. O filme é uma produção da Globo Filmes e da Casa de Cinema de Porto Alegre e tem direção de Jorge Furtado. Se você curtiu, vai poder conferir esse filme nos cinemas de Balneário Camboriú ou Florianópolis. Não deixem de prestigiar mais esse novo filme nacional. Momento Mix. O Momento Mix desta semana vai te apresentar a exposição Expogravuras, que estreou dia 1º de agosto no MAGE, Museu de Arte de Joinville. Compostas por 26 obras que compõem o acervo do museu, dentre elas, o público poderá apreciar obras de renomados artistas visuais nacionais como Tarsila do Amaral, Flávio de Carvalho, Arcângelo Lanelli, Regina Katz, Emanuel Araújo e Aldemir Martins. Além de artistas visuais joinvilenses como Juarez Machado, Antônio Mir e Albertina Ferraz Tuma, entre outros. O MAGE possui um acervo significativo que conta com aproximadamente 200 obras na técnica da gravura com suporte no papel. A exposição permanecerá aberta para visitação até o dia 6 de setembro de 2015. O MAGE funciona de terça a sexta, das 9 às 17 horas, e aos sábados, domingos e feriados, do meio-dia às 18 horas. Mix Música. Quem aí conhece a cantora Bird? Não? Então se prepare! Com 19 anos, a britânica conquistou um público notável com sua versão de Skinny Love, The Bon Iver, em janeiro de 2011. Mas sua primeira aparição foi quando venceu o programa Open Mic UK, em 2008, com apenas 12 anos. Seu primeiro álbum, intitulado com seu nome artístico Bird, foi lançado em novembro de 2011, chegando ao número 13 nas paradas do Reino Unido. Depois disso, ainda com 15 anos, Bird contribuiu para a trilha sonora de vários filmes, como Jogos Vorazes, Valente e depois A Culpa é das Estrelas. Jasmine Van Den Bogaerden, como é seu verdadeiro nome, é filha de uma pianista e tem mais pessoas da família no meio artístico.
Além disso, a menina aprendeu a tocar piano aos 4 anos e compõe desde os 7. Já imaginou? Seu segundo álbum, Far With Me, foi lançado no final de 2013 e vem ganhando boas críticas. Inclusive, Bird foi indicada ao Brit Awards 2014 para a categoria Melhor Artista Britânica Solo Feminino. Você ouve agora com a gente a nova música de Bird, com participação de Roots, Let It All Go. I've been sleepless at night, 'cause I don't know how I feel. I've been waiting on you, just to say something real. There's a light on the wrong, and I think you know. Morning has come and I have to go. So hard, I don't know why we break so hard. But if we're strong enough to let it in, we're strong enough to let it go. Oh, 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 let it all go. I see everything true. There's still a fire in my heart, my darling, but I'm not burning for you. You started it wrong, and I think you know. We waited too long, now I have to go. I don't know why we need to break so hard. I don't know why we break so hard. But if we're strong enough to let it in, we're strong enough to let it. And who says love should break us when we fall? But if we're strong enough to let it in, we're strong enough to let it go. Oh, 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 let it all go, let it all go, let it all out now. Você está ouvindo o programa Mix Cultural. No próximo bloco tem entrevista com Fabiano Perucci e Lucy Ellen. Strong enough to let it go. Mix Cultural. O segundo bloco do Mix Cultural já vai começar. Boa noite, galera. A entrevista de hoje é com o ator Fabiano Perucci e Lucy Ellen, produtora do espetáculo Clovis, o Internacionável, que se apresentará amanhã e sábado no Teatro Bruno Nitz, em Balneário Camboriú. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Lucy Ellen. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, essa é a primeira vez que o Clovis, o Internacionável, vem para Balneário. Vocês podem contar um pouquinho mais, por favor? Então, é a primeira vez. Não é a primeira vez aqui na região do Vale.
mas em Balneário é a primeira vez que a gente tá portando esse espetáculo, né? Eu já estive em Balneário em outras oportunidades com outros espetáculos, mas com esse é a primeira vez. Tu já veio quantas vezes com outros espetáculos aqui para Balneário? Tu se lembra? Para Balneário eu passei, na verdade não foram com tantos assim, eu falei de um jeito que pareceu que eu vi com muitos, né? Na verdade foram só 2 vezes com o mesmo espetáculo, na verdade. Como é um grupo de rua, né, que eu trabalhava, então o espetáculo de rua é mais democrático nesse sentido, né? Sim. E a peça é da Companhia de Teatro Lá nos Fundos, de Criciúma, certo? Isso. Conta pra gente um pouco sobre essa companhia. Então, essa companhia surgiu, como eu falei, eu trabalhava com esse grupo de rua, que é um grupo lá de Criciúma, eu sou de Criciúma, lá no sul do estado, e é um grupo bem atuante, inclusive já vieram para cá algumas vezes também, e eu trabalhei com eles durante 10 anos, e é um grupo que trabalha basicamente com espetáculo de rua. E em 2003, 2004, eu comecei a me interessar pela linguagem do palhaço, que é a linguagem que eu me dedico hoje em dia. E em 2004 eu fiz uma oficina com uma mestra palhaça que passou por Criciúma a partir de uma iniciativa da Federação Catarinense de Teatro de Formação. Então várias oficinas circularam pelo estado e lá para Criciúma foi uma oficina, olha que bom para mim, de palhaço, que era uma linguagem já que eu estava me interessando. Então foi uma oficina longa, relativamente longa, foram 10 dias. Mais de 10 dias, na verdade. Foram 15 dias, foram 7 dias a primeira etapa, 7 dias a segunda. E daí nessa oficina, eu vou chegar lá no grupo, calma aí. Nessa oficina apareceu o meu palhaço, que é o Clóvis. E aí depois de 2005 até 2011, eu permaneci no Cirquinho do Revirado, que é esse grupo de Criciúma. E em 2011 eu falei, olha gente, eu vou deixar a companhia porque eu quero me dedicar. Eu tinha já o espetáculo do palhaço, mas como eu trabalhava muito com eles, às vezes eu ficava 4 meses sem fazer o meu espetáculo. E isso é muito ruim para qualquer espetáculo, né? Precisa ter uma continuidade e uma frequência de apresentações para o espetáculo poder crescer. E aí eu saí do Cirquinho em 2011 e início de 2012 eu montei a minha companhia, que é essa companhia de teatro lá, Companhia Teatro Lá nos Fundos, que no momento sou eu. É uma companhia de um homem só. Quer dizer, eu tenho a minha produtora para o norte do estado, que é a Luciele. Então, pode contar um pouquinho mais sobre o espetáculo de amanhã, então, do teu espetáculo? Então, o espetáculo de amanhã é um solo de palhaço, com uma dinâmica muito, muito, assim, dinâmica, né? Eu lido, o meu material de trabalho é bastante o público, assim, o público tem uma participação muito importante dentro do espetáculo. Eu trabalho dentro de uma estrutura, né, que eu sigo, mas tem momentos de estreitamento com a plateia que faz com que o espetáculo seja muito dinâmico. E ele surgiu em 2005, como eu falei, então esse ano está completando 10 anos que eu faço esse espetáculo, embora apenas há 3 anos eu tenho participado de circuitos e festivais, enfim, tenho viajado por alguns estados do Brasil com ele, por conta daquilo que eu disse antes, de estar envolvido muito com outro grupo. É um palhaço que chega para realizar o encerramento da turnê mundial dele, nesse caso em Balneário, e enfim, ele vem para tocar uma grande composição musical, mas até ele tocar essa composição tem toda uma dinâmica que vai se desenrolando junto com a plateia. É muito divertido e graças a Deus assim tem tido muito sucesso com o público, assim. Só fazendo uma ressalva, as apresentações acontecem quinta-feira e dia 14. Na sexta. E agora falando um pouco sobre a produção do programa, do espetáculo, desde o roteiro, cenografia e tudo mais. Vocês podem falar um pouquinho como é que foi esse processo? Então, na verdade, assim, tem uma característica forte dentro do universo de espetáculo de palhaço, que é bem recorrente, é que espetáculos em geral de palhaços, claro que isso não é uma regra, mas em geral o próprio... até vou usar uma fala de um palhaço, se eu não me engano ele é espanhol, que ele faz ele usa uma analogia para falar sobre qual a diferença do ator e do palhaço. Então ele diz
que o ator é aquela figura onde ele precisa ter um mestre, é como um arqueiro, assim, ele precisa ter um mestre que ensine ele a segurar o arco, a saber o tanto de extensão que ele vai dar nesse arco para atingir o alvo. E no palhaço, em geral, ele é tudo isso. Ele faz tudo isso sozinho. E então o espetáculo, tanto a direção teve 2 momentos. Eu comecei dirigindo e depois eu tive uma assessoria na direção de um palhaço carioca chamado Márcio Libar, que é bem conhecido dentro do universo. Mas assim, cenografia, o figurino, a maquiagem, a trilha sonora, tudo isso foi eu que fiz, entende? Eu fui construindo, assim. E o espetáculo vai se construindo à medida que tu vai fazendo. Então, em geral, números e espetáculos de palhaço, o próprio palhaço é um pouco tudo, assim. Porque como não é um personagem externo à minha pessoa, é uma extensão da minha pessoa, então é muito normal que o figurino seja escolhido por mim mesmo, é muito normal que o cenário daquilo que eu vou contar seja produzido por mim mesmo, porque está dentro desse universo muito do universo pessoal, assim. E tu disse que a companhia é só você por enquanto, né? Acredito eu. Mas quando tu leva o espetáculo, por exemplo, tu vai levar para Balneário hoje. Sim. Quem que são as pessoas que vão te auxiliar lá em montar, em colocar a luz, a sonoplastia? Sonoplastia. Então, um pouco a estrutura é um pouco isso também. Assim, é um espetáculo que tem uma estrutura que eu apresento em qualquer tipo de espaço. Ele não é um espetáculo que se restringe à sala de teatro. Eu faço, inclusive, comecei fazendo ele na rua, né? Então eu tenho um desenho de luz, mas eu só uso quando eu vou para o teatro, por exemplo, né? Em geral, o teatro tem o técnico lá, que faz a montagem e a afinação de luz junto comigo, né? E em geral, essa parte de operação de luz e de som, eu sempre utilizo quem está lá, porque a parte de sonorização, ali, de sonoplastia, é muito simples, né? Em geral, eu peço, durante o espetáculo, de maestro, a próxima música e tal. Como eu vou ter a Lucielen lá, né, nesses 2 dias, a Lucielen vai me ajudar um pouco nisso também, acredito. Ou a gente vai usar o técnico do teatro, quando eu apresento, às vezes, em centro comunitário ou até em escola, eu utilizo a pessoa que está lá, da organização, tu vai fazer o som para mim e tal. Ele é bem dinâmico nesse sentido. Uhum. Então ele já foi projetado praticamente para tu ter o controle sobre tudo? Um pouco sim. Não sei se assim com tanta consciência, assim, né? Mas um pouco sim. Agora eu estou ensaiando um espetáculo novo com um palhaço da Argentina, que eu ganhei um projeto lá do Edital da Cidade. Aí agora eu vou ter um diretor, o Daniel Oliveto aqui de Itajaí, da Experimentos, que também faz desenho de luz, vai desenhar a luz para mim. Então ele vai ser um espetáculo e vai pensar uma luz alternativa para quando eu for para algum espaço que não tem o recurso da luz. Então esse vai ter uma estrutura um pouco que não vai estar totalmente nas minhas mãos. Tem um diretor, tem, né, uma luz pensada por uma outra pessoa, um palhaço de São Paulo, amigo meu, vai fazer a trilha especialmente para o espetáculo. Então, mas eu acho que é legal isso também, né? Uhum. E você acha que essa sua peça tem algum diferencial das outras peças que circulam pelo Brasil? Olha, em geral, o palhaço lida com coisas muito parecidas, né? O que muda, na verdade, como eu falei, como o palhaço é algo que não é externo a mim, né? É a extensão da minha pessoa, e que como cada pessoa tem as suas particularidades, então os palhaços que ficam um pouco diferentes, assim, né? Com coisas em comum, óbvio, porque somos seres humanos, mas com as suas particularidades, por ser cada palhaço ser um palhaço diferente do outro. Mas, em geral, trabalha-se em cima de temas muito parecidos, assim, e cada palhaço resolve do seu jeito. O que eu posso dizer é que no espetáculo, como eu não sou do circo, não vim do circo, eu não adquiri por exemplo, não tenho nenhuma habilidade com coisas circenses, com números circenses, de habilidade, malabares e tal. Então toda, vamos dizer assim, a comicidade do espetáculo trabalha em cima da característica do meu palhaço e da relação que ele estabelece com a plateia dentro de um jogo que o espetáculo propõe.
E o que o palhaço Clóvis e o Fabiano têm em comum? Tudo. Por ser uma extensão de mim, ele sou eu, na verdade, né? O palhaço em geral, a pessoa por trás do palhaço, ele expõe de forma mais ampliada assim, o seu ridículo, o seu bobo, né? O seu estúpido. Assim. Tudo aquilo que durante toda uma vida nós somos condicionados a esconder, o palhaço revela. Então, nesse sentido, é muito... E aí que se dá o riso, né? O riso só acontece quando há identificação. A gente nunca ri de uma piada que a gente... Por exemplo, se vocês contarem uma história agora de alguma coisa que aconteceu entre vocês e mais umas pessoas que a gente não conhece, muito engraçado, vocês vão rir muito, mas eu e a Luciele, a gente vai dar um sorriso amarelo de cumplicidade, mas a gente não vai achar engraçado, porque a gente não sabe do que se trata. Então, o riso só é coletivo quando há uma identificação de quem está assistindo com aquilo que está sendo mostrado. Uhum. E como eu, por exemplo, eu sempre quis ser muito famoso, né? Já tive o sonho de estar na Rede Globo de televisão, que é o sonho de todo mundo, ou de ser um mega star internacional e tal. Quer dizer, o Clóvis é isso. Tanto é que ele se intitula como internacionável, que é mais do que internacional, né? Internacionável está acima de internacional. Então o espetáculo traz isso, essa exposição do meu ridículo de querer ser famoso de uma forma ampliada e risível. E aí o público se identifica porque em algum momento da vida todo mundo já quis ser famoso de algum jeito, né? E aí o riso se dá nesse momento. E aí eu exponho esse ridículo com bastante, sei lá, verdade. E que sou eu, né? Então, por isso que o Clóvis tem muito de mim. Uhum. E por quais lugares você já passou, assim? Qual lugar mais longe que tu já levou essa peça? Então, apesar de ele se intitular internacionável, eu não saí do país ainda. Mas ele já foi, né? Ele já foi para a Suíça, ele mora na Suíça, ele já foi para a Grécia, ele já foi para, enfim, para muitos outros lugares. Eu, né, Fabiano, o lugar, por enquanto, que eu fui mais distante, os dois lugares eu acho que foi no Ceará. Eu fiz um projeto de uma produtora de Floripa. Eu circulei durante 27 dias num caminhão que virava palco e eu apresentava 2 vezes por dia, uma de manhã e uma à tarde. Que foi ótimo, porque foi logo em seguida que eu saí daquele grupo lá de Criciúma, eu tive a oportunidade de fazer o meu espetáculo durante 27 dias corrido, que deu para ele um up assim, muito importante. E eu fui para a Bahia, no Vale do Capão, que é um lugar muito místico, assim, que tem gente de todo mundo lá, assim, né, que vão se instalar lá. Eu fui para um festival de circo, que é uma escola de circo também, e um lugar lindo, assim, maravilhoso. Acho que foram os 2 lugares, por enquanto, mais distantes. Espero ir para o Acre, que é bem mais longe. E como que foi o retorno desse público nesses espetáculos que tu já fez? Então, isso foi muito legal, assim, porque às vezes, durante até eu sair daquele grupo de Criciúma, as minhas apresentações eram muito restritas ao sul do estado, nem para cá eu vinha. O máximo que eu fui foi até Floripa uma vez. Então, quando tu vai para um outro lugar, para um outro estado, né, com outro público, que não é aquele público que te dá uma certa segurança, e tu vê uma resposta positiva do trabalho, tu pensas, bom, acho que eu estou me encaminhando para um lugar legal, assim, né, porque essa coisa do palhaço, né, às vezes é um pouco complicado, porque em geral quando se fala em palhaço automaticamente vem todos os estereótipos do mundo na cabeça das pessoas em relação a palhaço. E quando tu estás, né, nessa vibe de ser palhaço, começando, tu fica muito preocupado e não, claro, não é uma questão de endeusar nada, mas é uma linguagem e o teu desejo é respeitar a linguagem e convergir para a linguagem, não, né, divergir dela, né? Então foi muito legal porque nesses lugares por onde eu passei tive uma resposta bem positiva do trabalho, uma identificação. Eram festivais, esse festival em especial lá em Capão, no Vale do Capão, era um festival de circo, então tinha muitos palhaços lá, então tu vê
uma resposta de outros palhaços em relação ao teu trabalho de forma positiva, também é super bem legal. Um feedback assim é sempre importante. Bom, e para finalizar, você poderia fazer um convite para os nossos ouvintes para que eles se animem para ir conferir o seu espetáculo? Sem dúvida, é isso que a gente quer muito, que as pessoas apareçam lá no Teatro Bruno Nitz, em Balneário, hoje e amanhã, às 20 horas. Mas não se preocupem, que apesar de podem ser que vocês estejam nesse momento olhando para o relógio, tem um jatinho aqui do lado me esperando e já está me levando para o teatro. Eu chego lá em 2 minutos. Estão super convidados. Todas as cidades que ouvem a rádio Univale FM. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado a Lucielen, que está me produzindo aqui no norte do estado. E esperamos vocês lá. Não esqueçam, hoje e amanhã, 20 horas. Pode falar o preço do valor? R$20. R$20 inteira, 10 meia. E tenho certeza que vocês vão se divertir de montão. Ah, só lembrando, vocês têm alguma fanpage, algum site, algum Twitter? Ah, então, putz, que bom que tu falou isso, porque a minha fanpage tá devagar, tem só 400 pessoas, então, por favor, gente, Clóvis o Internacionável, clica lá, a minha intuito é chegar em 1 milhão, vai demorar um pouco, e o meu grupo, a minha companhia tem um site blog que chama, é só digitar no Google Teatro Lá nos Fundos, senão www.teatrolanosfundos.blogspot.com. Enfim, muito obrigado pela presença, Fabiano, Lucielen. Obrigada. Nada, que isso. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma entrevista do Mix Cultural e semana que vem tem mais um bate-papo super cultural. Acabou o Mix de hoje, mas esperamos você na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Enquanto isso, você pode curtir o nosso blog, arteculturaunivale.wordpress.com. Muito obrigado pela companhia e convidamos vocês para estar com a gente durante a semana, curtindo a nossa fanpage no Facebook, que é Setor de Arte e Cultura Univale, e o nosso Twitter, @culturaunivale. Espero que vocês tenham gostado, e se tiver alguma sugestão ou crítica, manda pra gente pelo e-mail artecultura@univale.br. Boa noite, pessoal, e até semana que vem!